Eu tenho que continuar porque precisamos analisar essa coletiva de imprensa que deu o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e o executivo de futebol, Frontini. Teve pontos positivos, pontos negativos, e aqui eu vou falar de tudo e principalmente de duas questões que me preocuparam bastante. Me deixaram com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás, me preocuparam e vou aqui analisar e falar com vocês a respeito disso. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e a proposta do canal é diferente. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, gostando do conteúdo, peço a todos, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem. No último mês tivemos mais de 50 mil visualizações aqui no canal. Para um canal que não tem nem 5 mil inscritos ainda, é um número muito alto, é um número bem bacana. Então, gostando do conteúdo, gente, peço a todos, se inscrevam, porque assim vai estar fortalecendo esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar essa coletiva que deu o presidente Roger Aguilera e o executivo Frontini. Deixando claro, eu não estou aqui para tacar pedra, porque é muito fácil tacar pedra no presidente agora, pela situação do clube, muita gente tacando pedra, então eu poderia tacar pedra também para ganhar mais visualizações, para aparecer mais, mas essa não é a intenção. A intenção é analisar. É lógico que eu vou falar de pontos negativos e pontos que me preocuparam bastante, mas é minha opinião, que eu posso estar errado, vocês vão deixar a opinião de vocês. Mas vou começar também falando de pontos positivos. Um ponto positivo que eu achei na entrevista dele foi a justificativa que ele deu pela permanência do técnico Luizinho. Eu não estou falando que foi certo a permanência do técnico. Eu não entro nessa questão, como vocês sabem. Eu não falo que o técnico tem que ser demitido, nem tem que ficar. Eu analiso o cenário. Hoje ele é técnico do Paysandu. Eu gostei do Roger ter vindo e ter justificado a permanência. Citou a questão, do calendário, pouco tempo para treinar, agora vai ter uma semana, vai poder aprimorar a parte física, a parte tática. Ou seja, você pode até discordar do Luizinho ter permanecido no Paysandu. Pode discordar. Mas pelo menos o presidente deu uma justificativa. E para mim uma justificativa, ok, até aceitável. O que para mim me deixou preocupado são agora esses dois pontos que eu vou te falar. Um do Roger e um do Frontini. O do Roger, quando foi falado sobre o assunto... essa coletiva está na Papão TV, né? Pode acessar aqui no YouTube, Papão TV, está em acesso todo mundo à coletiva completa. Quando ele foi abordado a questão do elenco enxuto, eu não senti dele uma responsabilidade em termos do planejamento. Porque ele diz, o elenco é enxuto, tem uma questão financeira no meio, o elenco é enxuto, mas são muitos jogos, tem a parte física, tem a lesão, a gente sabia que isso ia acontecer por causa de muitos jogadores lesionados. Gente, mas colocou responsabilidade no calendário, e eu não gosto quando colocam responsabilidade no calendário, tá? Porque o calendário é esse e o Paysandu sabia do calendário. Sabia do calendário. Ninguém chegou lá pro Roger e falou, Roger, seguinte, tem um presente para você. Daqui a uma semana o Paysandu vai estrear na Copa do Brasil. Roger, seguinte, prepara um time aí que daqui a 3 dias vai começar o Campeonato Brasileiro. Não. Todo mundo sabia. Qual que é o calendário do Paysandu todo ano? Campeonato Paraense, Copa Verde, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Todo mundo sabe, é esse o calendário. E esse calendário é para todo mundo. É lógico, um clube vai poder jogar um pouquinho mais, porque chega mais longe numa competição, o outro joga um pouquinho menos, mas o calendário é esse. Então, não me agradou essa justificativa do elenco limitado que fez por conta do calendário. Porque não é surpresa calendário, gente. Não é surpresa. Ninguém foi surpreendido com o calendário do Paysandu. Ano que vem, eu vou adiantar para vocês o calendário do ano que vem do Paysandu. Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E de 2027, a mesma coisa. Então não tem surpresa em termos de calendário. O elenco enxuto, essa questão do elenco enxuto, eu concordo com o elenco enxuto. Preste atenção no que eu vou falar. Eu concordo com o elenco enxuto. Você economiza mais no sentido de contratar mais jogadores e permite essa economia contratar mais jogadores de qualidade, tá? Isso é um planejamento bem feito, mais de qualidade. Só que não é isso que acontece. Para você fazer um elenco enxuto, você tem que ter no mínimo 14 jogadores bons. Quando eu digo bons, nível Série B bons, tá? Nível de Série B bons. Então você tem que ter 14. O Paysandu não tem. Se você fizer uma lista de 5 jogadores bons, tecnicamente bons hoje no Paysandu, para uma Série B, eu já tenho dúvidas se você consegue montar essa lista. Então, numa lista de 28, você tem que ter 14 bons, uns 6, 7 para compor o elenco, e isso ainda te dá direito de ter mais uns 7 jogadores ruins no elenco. Ou pegar uns jogadores da base, que dá chance para a base, é melhor do que contratar um jogador ruim.
Economia melhor e vai investir mais na base? Ou seja, quer fazer elenco enxuto? Pode fazer, não tem problema. O problema do Paysandu não é elenco enxuto. O problema do Paysandu é falta de qualidade. Porque se é um elenco enxuto com qualidade, seria uma outra questão. Então o Paysandu, ele nesse momento com o Roger Aguilera, ele faz esse elenco e eu não sinto dele essa responsabilidade tão grande em relação a essa formação do elenco. Porque ele cita essa questão do elenco enxuto, cita o calendário, olha, desculpa, mas aconteceu as lesões, o calendário. Eu não senti que ele reconheceu um erro, ou que ele acha que realmente foi um erro de planejamento. E para mim é um erro de planejamento, como eu disse aqui. Outra questão em relação ao elenco. Por que a base não é utilizada? É algo que eu acho que nem caiu nessa coletiva, mas por que a base não é utilizada? A base do Paysandu não serve, desculpa, para nada. Há muito tempo. Não serve praticamente para nada. Com todo respeito aos garotos que estão lá, estão sonhando, estão brigando, e torço por eles. Se tem um cara que gosta de base, sou eu, de formação. Mas o Paysandu não aproveita ninguém da base. Não tem ninguém, será, gente? Será que a base é só despesa mesmo? É só despesa? Porque é uma despesa a base. Então, se o Paysandu não for investir na base, termina a base. E tem que parar com esse negócio de vamos investir, porque é muito bonito falar na teoria, vamos investir na base, a base é o futuro do clube, vamos revelar jogadores bicolores, colocar um time principal, muito bonito o discurso, muito bonito. Mas na prática, é isso que funciona? Na prática dos últimos anos, foi assim que funcionou? Não foi. Não foi. Tem que ser revista essa questão da base urgentemente. Por que jogadores da base não são aproveitados? E quando eu digo aproveitados, é aproveitados mesmo, tá? É mesmo. Por exemplo, muita gente critica o Benítez. Olha quantas oportunidades tem um Benítez no time do Paysandu. Se é um cara da base, o primeiro jogo ruim, ele sai. Aí vem um cara de fora, quando de fora, nem porque é estrangeiro, não. Pode ser algum brasileiro, o Eliel, para pegar um brasileiro também. Tem chance, tem oportunidades. Faltaram algumas perguntas nessa coletiva de imprensa também, que acho que cada repórter só tinha direito a uma pergunta também, um tempo um pouco limitado, não deu para fazer todas as perguntas. Mas é por que das contratações que foram feitas, né? A grande questão é que tem que responder por que dessas contratações. Outra questão que me deixou bem preocupado, eu falei, essa questão de planejamento, calendário não pode servir de muleta para o Paysandu tá mal, estamos mal por causa do calendário, o calendário é pesado, não pode, já sabia desse calendário, tinha que estruturar um time qualificado, porque a gente já sabia desse calendário, então não pode ser desculpa em hipótese alguma, muito fácil colocar desculpa no calendário. Agora o Frontini, perguntaram para ele como é que seriam as contratações. Uma pergunta ok, viável, tinha que fazer isso, essa pergunta mesmo, essas futuras contratações. Eu querendo saber características, né, por talvez posições, funções, nem precisa falar o nome não, lógico, não vai revelar nome de ninguém ainda, para não atrapalhar a negociação. E ele diz, jogadores que conhecem a Série B. Fiquei com a pergunta, como assim jogadores conhecem a Série B? Não entendi. Depois você fala, jogadores sem experiência em jogar a Série B. Para mim é uma resposta vazia. Eu achei o Frontini, na verdade, bem disperso nessa coletiva, apesar que a maioria das perguntas realmente foi pro Roger, e tinha que ir pro Roger mesmo, mas quando foi para ele, umas respostas meio vazias, tá? A minha opinião, a minha percepção. Porque jogador que tem experiência em Série B, então você vai lá, pega o currículo do cara, a gente precisa de um centroavante. Olha lá, quem tem mais tempo de Série B? Ah, fulano de tal tem 7 temporadas na Série B. Não importa como é que ele tá jogando, mas tem 7 temporadas de Série B. Ele conhece, olha, ele conhece estágios da Série B, conhece as cidades, conhece tudo de Série B. Contrata ele. Basta. É aquele mesmo discurso que eu não gosto também quando contrata um jogador e fala, esse jogador é guerreiro. Me dá uma azia esse termo guerreiro. O que é jogador guerreiro? Ah, ele corre. Pô, mas se eu contratar um jogador que não corre, tem que ir mais. Então eu achei uma resposta pro momento do Paysandu bem vazio. De maneira geral, não gostei da coletiva, tá? Não gostei. Mas eu achei essa resposta do Frontini bem vazia. Eu vou pegar até aqui. Quando eu tenho alguns pontos aqui, eu já falei de 2 para ver se eu não estou esquecendo de absolutamente nada. Ah, outra questão. Uma questão até bem interessante. Ele fala da Gils, ele fala que o Paysandu não está devendo, o Roger, né? Só que deve a premiação pro jogo contra a América. Sim. O Paysandu fez o que fez naquele jogo em Belo Horizonte e os jogadores ainda vão ganhar uma premiação. Eu sei que a premiação é decidida antes do campeonato, tá? Eu sei. Mas não dá, né, gente?
Não dá. Fica muito fácil. Fica muito fácil. Ah, abrimos 2-0, a gente tomar um empate aqui, não tem problema. Eu sei que não foi a intenção dos jogadores do Paysandu, mas não tem problema, tal, porque a gente vai receber. Eles tomaram 2 gols nos últimos 5 minutos e vão receber dinheiro por isso. Para mim isso é um absurdo, tá? Eu sei que isso acontece em outros clubes, não é questão só do Paysandu, não. Mas para mim isso é um completo absurdo. E por final, o projeto. Que continua o projeto, eu não sei que projeto é esse. Não conheço o projeto do Paysandu. Ele fala de contratações estrangeiras. Tá? O problema, gente, não é contratar jogador estrangeiro. Porque contratou jogador estrangeiro com passado recente fraco. Como contratou jogador brasileiro com passado recente fraco. Como Eliel, como o Marlon. Jogadores não estavam rendendo nos últimos clubes, nas últimas temporadas. Então a questão não é ser jogador estrangeiro. Porque contratou estrangeiro com passado recente de desempenho fraco e jogador brasileiro com passado recente de desempenho fraco. E a minha pergunta seria essa. Por que contratou o Marlon? Por que contratou o Eliel? Por que contratou o Espinosa? Por que contratou o Benítez? Por que contratou esses jogadores? E posso citar outros jogadores. Por que foi contratado o Heverson? Por que foi contratado o PK? E eu não estou falando só jogador, você acha todos eles ruins? Não, mas é uma pergunta que eu acho válida. E é uma pergunta, não é de ser fiadora, é uma pergunta que ele tem que chegar e responder. Contratamos por isso. Eu posso discordar da resposta dele, mas a contratação tem que ter uma justificativa, a contratação. Do mesmo jeito que eu posso discordar porque ele permaneceu com o Luizinho no comando técnico do Paysandu. Mas ele deu uma justificativa, e eu achei legal ele ter dado uma justificativa. Enfim, como eu disse, o vídeo não é para atacar pedras, longe disso. O vídeo é para analisar uma coletiva de imprensa que é extremamente importante do Paysandu, que nos mostrou como é que pode ser esse próximo Paysandu nesse novo mercado. O mercado de junho, apenas 2 jogadores que foi citado na entrevista vão ser contratados, e no mercado de julho mais 5 jogadores. Vamos ver. A gente tem que exigir boas contratações, porque o Paysandu de contratação errada já bateu a cota, só desse ano bateu a cota para os próximos 3 anos de contratação errada. É isso, amigos. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam da entrevista coletiva. Dê opinião, pode discordar de mim, como eu disse. Aqui ninguém pediu minha opinião. Eu criei o canal, dou minha opinião e vocês têm a liberdade da opinião de vocês também. Tá bom? Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.